Olá, meu nome é Raiane Liz, sou advogada da Advocacia Riedel e esse é o nosso mini curso de Direito Previdenciário, módulo 2, aula 2. Vamos falar sobre os benefícios programados, especialmente aqui a aposentadoria programada. Se você perdeu os vídeos anteriores, corre para analisar e ver a parte geral, a parte de benefícios por incapacidade. E aqui nós vamos falar de uma forma um pouco mais técnica, mas também para conhecimento geral sobre os benefícios programados. Lembrando que nós temos uma planilha que foi montada especificamente com base na legislação previdenciária, trazendo todos os requisitos e critérios de concessão dos benefícios, de todos os benefícios do regime geral. E se você quiser ter acesso à planilha, basta se inscrever no nosso canal, comentar aqui embaixo, curtir o nosso vídeo e solicitar que nós vamos encaminhar para vocês, certo? Bem, vamos lá então falar sobre a aposentadoria programada, que é uma grande alteração feita pela reforma da Previdência de 2019. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos basicamente dois tipos de aposentadoria. Uma aposentadoria por idade e uma aposentadoria por tempo de contribuição. Pós-reforma previdenciária, nós não temos mais essa ideia nos benefícios, em regra, para os benefícios em geral. Então, eu não tenho só requisito de idade ou só o requisito de tempo de contribuição. Na verdade, agora nós temos o requisito de idade e tempo de contribuição para fins de concessão do benefício. E esse benefício, então, foi chamado de benefício programado. Por quê? Justamente porque o segurado consegue se programar para saber quando que ele vai poder aposentar. Ele vai ter que cumprir um tempo mínimo de idade, um tempo mínimo de tempo de contribuição, certo? Então, a aposentadoria programada, regra geral, tá? Ela vai ser, nós temos requisitos diferentes para homens ou para mulheres, certo? Para os homens, vão ser exigidos 65 anos de idade, mais, no mínimo, 20 anos de tempo de contribuição. E para as mulheres, vão ser exigidos 62 anos de idade, mais 15 anos de tempo de contribuição, tá? Essa é a regra geral. A reforma, ela trouxe também regras de transição, que são situações em que algumas pessoas estavam ainda no meio do caminho para cumprir os requisitos e ela vai poder se encaixar em 4 tipos de regras de transição que vão fugir a essa regra geral aqui, certo? Agora, além dessa aposentadoria programada, nós temos também a aposentadoria programada do professor, que vai trazer outros requisitos também. Na nossa planilha tem lá bem especificado. Para o professor, a regra geral passou a ser 60 anos de idade para o homem, com 25 anos de tempo de contribuição, ou 57 anos de idade para a mulher, com também 25 anos de tempo de contribuição, certo? E uma outra modalidade de aposentadoria que também seria chamada de programada é a aposentadoria por idade do trabalhador rural, que não foi alterada pela reforma da Previdência, que continua exigindo, 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, exigindo apenas o requisito mínimo de carência. O requisito mínimo de carência, ele é o mesmo para todas as aposentadorias, tá? Vocês já devem ter ouvido falar que para a aposentadoria são necessários no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. São essas 180 contribuições que são exigidas no cálculo, para fins de concessão da aposentadoria. E lá no nosso vídeo sobre carência, vocês vão ver que a carência ela não pode ser feita, não pode ter havido um recolhimento em atraso. Então, eu necessariamente preciso ter contribuído sem atraso por 15 anos. Eu não posso ter feito um recolhimento retroativo, por exemplo. Efetuado os 15 anos de contribuição, eu preciso analisar o cumprimento dos requisitos para fins de concessão de recebimento da aposentadoria programada, certo? E o benefício, a data inicial do benefício vai ser a partir da implementação dos requisitos, seja na programada, seja na do professor, seja na aposentadoria por idade do trabalhador rural. E o salário de benefício, nós vimos também nos vídeos anteriores
que o salário de benefício, ele é a média aritmética dos 100% salários de contribuição que o trabalhador reverteu ao sistema previdenciário durante o período em que ele trabalhou. Então, esse é o salário de benefício. E a renda mensal inicial na programada vai seguir aquilo que nós falamos lá para aposentadoria por incapacidade permanente, lembram? Para o homem, vai ser de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 20 anos de tempo de contribuição. E para as mulheres, vai ser de 60% mais 2% a cada ano que ultrapassam 15 anos de tempo de contribuição. Esses 20 e esses 15 anos aqui, vejam que são os mesmos que estão aqui nos requisitos concessórios, certo? Então, a pessoa, o segurado que vai objetivar se aposentar na aposentadoria programada, ele vai ter que cumprir 65 anos de idade e 20 anos de tempo de contribuição. Tendo somente esses requisitos aqui, ele vai receber 60% do salário de benefício, que está limitado ao teto previdenciário. Ele só vai chegar ao 100% do salário de contribuição quando ele atingir 40 anos de serviço. Então, com 65 anos de idade, mais 40 anos de serviço, ele chegaria aos 100% do salário de benefício. E as mulheres, com 62 anos de idade e 35 anos de tempo de contribuição, chegaria aos 100%. Mas essa é uma regra aqui proporcional que foi incluída pela reforma da Previdência em 2019, certo? É uma novidade aqui na aposentadoria programada. Vamos falar agora de um benefício muito polêmico. Por que eu chamo de polêmico? Na verdade, a aposentadoria especial, ela é um benefício que é previsto para cobrir o risco social daquelas pessoas que trabalham sujeitas a condições especiais de trabalho. Pessoas que trabalham sujeitas à insalubridade, à periculosidade, enfim. São pessoas que trabalham sujeitas à exposição de agentes nocivos para a saúde. Então, essas pessoas, o sistema previdenciário, ele sempre visou proteger essas pessoas desse tipo de condição para que ela não fique trabalhando sob essas condições por muito tempo, depois tenha um problema, né, de saúde, um problema físico, enfim, que no futuro vai gerar um outro problema previdenciário, um outro problema para esse próprio indivíduo. Então, a aposentadoria especial, ela surgiu para fazer com que a pessoa deixe o mercado de trabalho, né, e possa trabalhar em uma outra atividade. Mas a aposentadoria especial sofreu também uma grande alteração com a reforma da Previdência e nos requisitos concessórios da aposentadoria especial foram inseridos idades mínimas. E aí, a partir do momento em que você insere uma idade mínima, você faz com que a pessoa, na verdade, tenha que esperar por mais tempo até conseguir se aposentar. Então, ela necessariamente vai continuar trabalhando por mais tempo, sujeita àquelas condições especiais, o que gera um pouco de contradição com o próprio fundamento da aposentadoria especial. Mas vamos lá, quais são os requisitos, então, da aposentadoria especial? É necessária uma exposição permanente. Lembrando que isso aqui tudo está na planilha, que você pode solicitar à Advocacia Riedel, que vamos enviar para vocês. É uma exposição permanente a agentes físicos, químicos, agentes prejudiciais, certo? Por quanto tempo? Por 15 anos de tempo de contribuição, mas essa pessoa vai ter que cumprir no mínimo 55 anos de idade. Isso aqui, um grau pesado de exposição. Temos o grau leve de exposição, que seria com 20 anos de tempo de contribuição, mas essa pessoa precisa, né, aguardar os 58 anos de idade. Ou no grau leve de exposição, que é o que a gente vê com mais frequência,
com 25 anos de tempo de contribuição, tem que aguardar os 60 anos de idade. Essa aposentadoria com 25 anos de tempo de contribuição é o que a gente costuma ver com mais frequência. Por exemplo, frentista de posto que trabalha sujeito à exposição ao benzeno, que é uma substância química que comprovadamente gera um risco muito maior a acometimento de câncer no corpo, no organismo. Normalmente eles se aposentariam com 25 anos de tempo de contribuição. Só que se ele começou a trabalhar com 20 anos, ele teria direito de se aposentar com 45, certo? Só que agora ele precisa aguardar os 60 anos de idade. Ele vai fazer o quê? Ele vai deixar de ser frentista, ele vai pedir demissão para trabalhar em uma outra atividade que não necessariamente ele tenha qualificação ou ele tenha conhecimento, enfim. Essa é uma grande discussão que está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal para discutir essa contradição aqui entre a idade mínima e o tempo de exposição, porque acaba fazendo com que o próprio núcleo de proteção da aposentadoria especial se perca ali. Mas enfim, vamos falar aqui objetivamente dos requisitos, certo? A aposentadoria especial, então ela vai ser concedida a quem está exposto a esses agentes. A carência dela vai ter a exigência das mesmas 180 contribuições, que são os 15 anos no mínimo, né, de contribuição sem atraso. E o valor, aqui temos mais esse problema. Por quê? Porque o valor antes da emenda ela era de 100%. Pós-emenda vai ser exatamente essa mesma regra da programada. Então, a aposentadoria especial, além de exigir que o trabalhador fique mais tempo exposto, né, para alcançar a idade mínima, ainda vai ter uma regra de cálculo aqui em que ele somente teria direito a 100% do salário de benefício se ele ficar 40 anos exposto a essa atividade nociva. Então, é uma discussão aí que a gente tem, né, muito a desenvolver, mas objetivamente falando, esses são os requisitos e aqui temos a forma de cálculo do benefício, observando sempre essa proporcionalidade aqui para homens e mulheres. Por último, eu queria falar com vocês sobre a aposentadoria das pessoas com deficiência, que também não foi objeto de alteração pela reforma da Previdência, mas que é importante nós conhecermos que existem ainda dois tipos de aposentadoria das pessoas com deficiência. Nós vamos ter ainda, como ela é anterior, né, à reforma, nós vamos ter uma aposentadoria que é por idade e nós vamos ter uma aposentadoria que é por tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, nós vamos diferenciar se o grau de deficiência é leve, se ele é moderado ou se ele é grave. E na aposentadoria por idade, nós só vamos identificar se são homens ou se são mulheres, ou seja, não depende aqui do grau de deficiência. Na aposentadoria por tempo de contribuição depende do grau de deficiência, na por idade não depende, certo? Na aposentadoria por idade, para os homens, são exigidos 60 anos de idade, mais 15 anos na condição de pessoa com deficiência, certo? 60 anos de idade, mais 15 na condição de pessoa com deficiência. E para as mulheres, 55 anos de idade, mais 15 anos na condição de pessoa com deficiência. Requisitos objetivos tranquilos aqui na aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, como a gente divide em graus de deficiência, precisamos verificar aqui, se a deficiência for leve, eu preciso diferenciar entre homens e mulheres. Para homens, 33 anos de tempo de contribuição, para mulheres, 28 anos de tempo de contribuição. Na moderada, para o homem, 29 anos de tempo de contribuição, para a mulher, 24 anos de tempo de contribuição.
E quando a deficiência for grave, para o homem, 25 anos de tempo de contribuição e para a mulher, 20 anos de tempo de contribuição. Como é que eu diferencio qual é a modalidade? Qual é a modalidade, não, desculpa, qual é o grau de deficiência da pessoa com deficiência? Vai ser a Perícia Médica Federal e o Serviço Social do INSS é que vão identificar e vão enquadrar aqui qual vai ser o direito, qual vai ser a regra que vai ser aplicável para essas aposentadorias, certo? Então, o serviço social vai ser feita lá uma perícia biopsicossocial dessas pessoas para fazer o enquadramento e ver qual é a regra. Não se preocupe que na nossa planilha, que você pode ter acesso solicitando aqui para a Advocacia Riedel, você teria direito, você tem acesso a todos esses requisitos, certo? Bem, a carência também aqui, tanto em uma quanto outra, vai ser de 180 contribuições. E o que vai diferenciar aqui é o cálculo do benefício, certo? Por quê? Na aposentadoria por tempo de contribuição, aqui sim, o benefício vai ser de 100% do salário de benefício. Lembram que é o salário de benefício? A média do 100% do salário de contribuição. Então, aqui eu vou ter 100% do salário de benefício na aposentadoria por tempo de contribuição do PCD. Já na aposentadoria por idade, aplica-se aquela regra antiga da forma de cálculo da aposentadoria por idade, que era de 70% mais 1% a cada ano de contribuição, limitado a 30%, ou seja, tem uma limitação aqui também de 100% do valor, mas é uma proporcionalidade que vai considerar o tempo de contribuição que a pessoa tem aqui na aposentadoria por idade. 70% mais 1% a cada ano de contribuição. Então, se tiver 10 anos, não aposenta porque precisa ter 15. Se tiver 20 anos, vai aposentar com 90%, certo? Lembrando, 20 anos aqui aposenta com 90%, 20 anos aqui aposenta com 60%. As diferenças são gritantes na regra de cálculo pós-reforma. Essa regra aqui é uma regra antes da reforma, certo? Então, aqui, em síntese, alguns dos benefícios programados, além desses, né, como a gente mencionou, tem também a aposentadoria programada do professor e a aposentadoria por idade do trabalhador rural, são os principais benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social. Muito obrigada, te vejo no próximo vídeo.